Olá, pessoal. Meu nome é Juliana e eu sou estudante de Letras da Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a minha pesquisa Estratégias de ensino de português para surdos como segunda língua em uma escola inclusiva do interior de Minas Gerais. Na nossa agenda, nós temos a introdução com o referencial teórico da pesquisa, os objetivos, a metodologia, as estratégias encontradas até o momento, as estratégias utilizadas e os resultados iniciais da pesquisa. Bom, primeiro a gente entende que a língua ela é inata ao ser humano. Quem defende isso é o Chomsky, e ele diz que a língua é inata porque todo ser humano ele nasce com a capacidade de adquirir uma língua a depender do input que ele recebe enquanto cresce. Então, uma criança ouvinte com pais falantes de português vai adquirir o português, né, como sua língua materna, sua língua 1, porque é a língua que a cerca. E o mesmo caso é uma criança surda, com pais surdos, né, que vai ter a Libras como sua língua materna, porque ela está ali ao seu redor o tempo todo. No entanto, apesar da Libras ser reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 como a primeira língua do surdo, em 2005 veio um novo decreto que se assoma a essa primeira legislação, que determina que a modalidade escrita da Libras ela não pode substituir a modalidade escrita do português. Dessa forma, o sujeito surdo passou a ter a necessidade de adquirir tanto a Libras, sua primeira língua, quanto a língua portuguesa como sua segunda língua, o que torna, né, pela Lei 14.191 de 2021, o sujeito surdo um sujeito bilíngue. Apesar de toda essa legislação e obrigatoriedade de que o surdo aprenda o português como sua segunda língua, as escolas brasileiras e os professores, eles não estão preparados, né, para atender esse público, eles se encontram impossibilitados de darem aulas de qualidade para os alunos surdos, porque muitas vezes eles desconhecem estratégias de ensino que visam ensinar a língua portuguesa como segunda língua. Uma vez que a língua portuguesa, no nosso país, é tida majoritariamente como primeira língua, então é ensinada como primeira língua nas escolas. Para isso, a gente tem, né, a pergunta de pesquisa que vai guiar nosso estudo, e ela é: quais estratégias têm sido utilizadas para o ensino de português como segunda língua para estudantes surdos em escolas de inclusão no período entre a promulgação da Lei número 14.191 de 2021 até o ano de 2024, considerando que essa legislação reconhece os surdos como uma minoria linguística e estabelece a necessidade de ambientes bilíngues? Essas estratégias, elas são eficazes em um contexto de educação inclusiva em cidades do interior de Minas Gerais? Bom, para responder à pesquisa, nós temos dois objetivos aqui para nos guiar. Primeiro, o primeiro objetivo dessa pesquisa é mapear as estratégias de ensino de língua portuguesa para alunos surdos, como segunda língua no contexto de inclusão iniciante de 2021 até 2024. O segundo objetivo é verificar a eficácia de algumas dessas estratégias, considerando o contexto de uma escola no interior de Minas Gerais. Para desenvolver os objetivos, primeiro a gente realizou um mapeamento, que seria pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas acadêmicas, como o Especialista, o Caderno Pedagógico, e portais como Cielo e CAPES, buscando estratégias já usadas e catalogadas por outros pesquisadores. Para a parte de aplicação e análise das estratégias mapeadas, a aplicação está sendo feita em parceria com uma escola inclusiva do interior de Minas Gerais e o público-alvo são 2 alunos surdos da referida escola. Nessa fase de aplicação, estão sendo realizadas observações, registros e anotações sobre os procedimentos didáticos utilizados em um diário de campo, bem como o desenvolvimento de planos de aula e sequências didáticas que serão avaliadas a partir da aplicação em sala de aula. Das estratégias identificadas até agora com o mapeamento,
nós encontramos adaptar o ensino de português para incluir elementos visuais e utilizar Libras como base. É algo que a maioria dos autores batem na tecla, é que a Libras ela deve ser utilizada como base. Os autores também falam que deve-se adotar práticas pedagógicas mais concretas, como o uso de vídeos legendados e de imagens ilustrativas. Eles também recomendam o uso do Dicionário de Língua Brasileira de Sinais, o Capovilla, a construção de um sinalar específico para cada disciplina, né? Uma vez que o aluno surdo ele não sabe, ele não tem como saber o sinalário completo de tudo que existe no mundo em cada disciplina que ele estuda. Então, é importante que o professor ele se atente a isso e busque o sinalário para poder auxiliar e apresente antes do início da aula. Adaptação do material didático, outro fator muito importante, porque nós temos muitos materiais de ensino de português para ouvintes, mas de ensino de português como segunda língua, não são praticamente inexistentes. Então, o trabalho de adaptação, ele é contínuo. A utilização de recursos lúdicos ao longo das aulas, como jogos, por exemplo, o uso da datilologia, a inserção de legendas em português em vídeos e imagens e o uso dos gêneros textuais em questões como interpretação, construção de frases, associação é interessante também. Bom, das estratégias que nós encontramos, algumas foram utilizadas em um contexto real e, né, elas são a Libras como base, todas as aulas que estão sendo ministradas, elas são ministradas em Libras, né? Tem as atividades em português, mas a Libras está sempre ali como suporte para poder auxiliar os meninos. O uso de vídeos legendados em Libras e imagens ilustrativas. Todas as atividades geralmente têm uma imagem, uma palavra em português e, se necessário, a Libras também está ali para ajudar, auxiliar. Há também, em casos como vídeos aqui, como esse da história da Chapeuzinho Vermelho em Libras, quando se propõe um exercício de interpretação do gênero textual, geralmente com a imagem para fazer associação, pelo menos a princípio está sendo. Também utilizamos recursos lúdicos ao longo das aulas, né, como a elaboração de jogos, o uso da datilologia e o uso de gêneros textuais. No momento, estamos trabalhando conto de fadas. Dos resultados iniciais da pesquisa. Os resultados iniciais, eles apontam que o uso da Libras como língua de mediação aliado a materiais visuais adaptados e propostas contextualizadas favorecem o engajamento desses estudantes surdos. As estratégias encontradas e aplicadas até o momento, elas demonstram estar auxiliando no ensino de língua portuguesa como L2. E demonstram porque não podemos ter certeza de que realmente está surtindo efeito, porque o estudo é muito inicial. Então, ainda não podemos bater na tecla e falar que elas são, de fato, úteis para o ensino. O uso de vídeos e recursos imagéticos parecem despertar o interesse dos alunos, pelo menos eles interagem muito enquanto esses vídeos são apresentados, é algo que chama a atenção. E, por último, né, mas não menos importantes, a gente também observou que existem poucos materiais didáticos disponíveis para o ensino de português como segunda língua para surdos no contexto estudado, o que é uma realidade. Existem pouquíssimos materiais didáticos elaborados, então a maior parte do que tem feito está sendo elaborado do zero neste momento. Bom, esse é o meu referencial teórico. E muito obrigada pela atenção.